Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das 3 com o Luís Soares. Luís, Henrique Gouveia Melo não está surpreendido com as declarações de João Coutinho de Figueiredo, que não exclui votar em André Ventura numa segunda volta das presidenciais. Depois de uma atividade de rafting nas margens do rio Paiva, Gouveia Melo reagiu também às declarações de Coutinho de Figueiredo. Diz que não é um cenário que lhe passe pela cabeça o de não continuar na corrida a Belém. Ora, a acompanhar esta ação radical do candidato esteve a jornalista Nadine Soares. Nadine, depois dessa atividade, Gouveia Melo acabou por reagir às declarações de Coutinho de Figueiredo para também criticar os adversários. Sim, depois de fazer rafting e de ter nadado no rio Paiva, já na margem, mas ainda de fato de mergulho e capacete na mão, Gouveia Melo comentou essa declaração de Coutinho Figueiredo que dizia não excluir votar em André Ventura na segunda volta. O almirante rejeitava planear um cenário que não implicava continuar na corrida a Belém. Bem, eu nem ponho a hipótese de votar no candidato em segunda volta porque espero ser um candidato à segunda volta. Portanto, isso para mim é um cenário que não se põe na minha cabeça neste momento. Gouveia Melo, que rejeita ainda estar surpreendido com essa afirmação do adversário apoiado pelos liberais e diz mesmo que já viu de tudo nesta campanha. Já não fico surpreendido com nada, já vi tanta coisa desta. Já vi desde de umas eleições que deviam ser presidenciais, transformaram-se em umas eleições quase umas segundas legislativas e já vi todo tipo de táticas e estratégias, portanto já nada me surpreende. São declarações de Gouveia Melo junto à margem do rio Paiva, o almirante que diz ter visitado esta zona para chamar a atenção para a prevenção dos incêndios, visto que a paisagem que nos rodeia, Luís, é uma floresta completamente queimada. A reportagem direto aqui da Nadine Soares, em Aroca, no distrito de Aveiro, à chegada dessa descida de rafting pelo rio Paiva do candidato presidencial Gouveia Melo, que não fica surpreendido com o eventual apoio de Coutinho de Figueiredo a André Ventura numa segunda volta. O próprio André Ventura vê com naturalidade essa posição de Coutinho Figueiredo relativamente aos apoios da segunda volta. Um candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse que, se não for à segunda volta, pode votar em qualquer candidato, incluindo André Ventura. Ora, na resposta, Ventura deixa um ataque à Iniciativa Liberal, mas também vê com naturalidade a posição de Coutinho de Figueiredo. Vejo a declaração do João Coutinho de Figueiredo com naturalidade. Já disse, também procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que na verdade o João Coutinho de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de bloco de esquerda, mas bem vestido. É só isso. Porque se distingue mais é o almirante Gouveia Melo? Bom, esse nem sabemos muito bem o que é que pensa sobre uma série de coisas. Mas do João Coutinho sabemos que ele é a favor da legalização da prostituição, das drogas, que é contra o aumento de penas para os crimes, que é a favor da nacionalidade para todos. Portanto, qual a diferença disso para o PSD e para o PS? É mesmo, é uma espécie de bloco de esquerda, mas vestido de fato e gravata. As críticas de André Ventura à Iniciativa Liberal, nomeadamente a Coutinho de Figueiredo, ainda que veja com naturalidade a posição do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, foi durante uma visita à adega de Vila Real. Marcos Mendes aproveitou a deixa de João Coutinho Figueiredo sobre a segunda volta para atirar ao adversário liberal. Numa manhã passada em Paredes, foram as declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal que entusiasmaram a caravana social-democrata. O candidato apoiado pela AD contou com o apoio de vários membros da estrutura do PSD e, apesar das poucas pessoas com quem se cruzou, Miguel Viterbo Dias, Luís Marcos Mendes ouviu mensagens de apoio. Eram poucas as pessoas no mercado de Paredes durante a manhã, mas as que chegaram ao pé de Marcos Mendes foram com entusiasmo. Ai de si que não ganhe! E mesmo quando deixavam alertas, davam uma garantia. Eu tenho o meu voto. Mas também ouviu queixas sobre o assunto do momento. E é o fácil esquecer da saúde dos portugueses, que é uma coisa que está a fazer muito mal. Ainda ontem falei disso. A saúde vai motivando alertas por parte das pessoas com quem Luís Marcos Mendes contacta, numa manhã em que, em Castelo Branco, João Coutinho de Figueiredo não excluiu votar em André Ventura numa segunda volta. O que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar à segunda volta. Eu
Ao contrário, comecei por vos dizer. Foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Eu estou a programar, houve uma pessoa que me abordou dizendo que só falta uma semana. Eu disse, não, faltam 4 semanas. E a garantia de que está tudo planeado para um mês de campanha. A minha cabeça está preparada para mais 4 semanas de campanha. E é por isso que até adapto os meus descansos a pensar nisso, porque não faltam 5 dias. Luís Marques Mendes, numa ação em que contou com o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, com quem trocou algumas palavras em privado antes de falar aos jornalistas, e em que rejeitou a acusação, também feita pelo candidato apoiado pela IEL, que os militantes sociais-democratas estão a ser pressionados. Nunca tinha ouvido falar disso, nem acho que isso tem nenhuma relevância. O voto das pessoas, militantes ou não militantes dos partidos, é um voto livre. Luís Marques Mendes numa manhã de campanha em que aproveitou a deixa do adversário liberal. Miguel Viterbo Dias com a visita de Luís Marques Mendes à Feira de Paredes. O candidato apoiado pelo PS e CDS almoçou depois na cantina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ora, João Coutinho de Figueiredo insiste, caso não chegue à segunda volta, não exclui apoiar nenhum candidato, incluindo André Ventura. Já confrontado com estas reações, Coutinho disse esta manhã que não excluía nenhuma hipótese. Ora, depois disso, o candidato a Belém volta a repetir a ideia, diz que as dinâmicas de campanha o obrigam a refletir. Não excluo nenhuma hipótese. Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese. Incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Estou a considerar que estas últimas 3 semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspectiváveis. E que significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar, portanto não vou precisar de fazer essa escolha. João Coutinho de Figueiredo a insistir na mensagem, declarações depois de uma visita a uma fábrica em Castelo Branco. O líder do PS considera que António José Seguro é o candidato que defende a Constituição e que está em melhores condições de ir à segunda volta das presidenciais. Declarações aos jornalistas em FAF. José Luís Carneiro disse que votar António José Seguro também significa equilibrar os pratos da balança num sistema desequilibrado para a direita. Por isso defende que Seguro é o candidato que garante a defesa da Constituição. Há um candidato que garante a defesa da Constituição, a salvaguarda dos valores constitucionais. Quem quer um Estado em que a economia cresce, cria riqueza, cria emprego, mas simultaneamente um Estado que também é justo do ponto de vista social, com escola pública, com saúde pública, com proteção na doença, com proteção na invalidez, com proteção na velhice, quem quer esse Estado só tem um candidato que agora, neste momento, está em condições de ir à segunda volta. Esse candidato que está em condições de ir à segunda volta e que salvaguarda esses valores é o António José Seguro. José Luís Carneiro deixa ainda críticas ao Primeiro-Ministro, acusa-o de demonstrar insensibilidade e incompetência para responder à crise no setor da saúde. Esta manhã, Luís Montenegro disse que o setor da saúde está envolvido numa percepção de caos e de crise que não corresponde à realidade. O secretário-geral do PS critica Luís Montenegro, afirma que o Primeiro-Ministro parece completamente desligado do país e descolado da realidade no que diz respeito ao setor da saúde. Vamos às notícias de âmbito local. Os problemas no abastecimento de água registados em Sem-Soldos e Porto Mendo, no concelho de Tomar, são provocados por acumulação de calcário e não por rupturas na rede. Em comunicado, a Tejo Ambiente assegura que os trabalhos continuam em curso para resolver os constrangimentos. Podem persistir condicionamentos pontuais até que as condições de funcionamento sejam integralmente repostas. O Serviço de Urgência do Hospital de Santo André recebeu da Unidade Local de Saúde da região de Leiria 2 equipamentos de compressões torácicas mecânicas. Estes aparelhos servem para reforçar a resposta a paragens cardiorrespiratórias. Os dispositivos permitem uma atuação mais rápida e articulada entre o socorro pré-hospitalar e o hospitalar. A Rua das Flores, em Vares Mondar, freguesia de Rio de Moro, vai ser alvo de trabalhos de reparação de coletores de águas residuais e pluviais. A obra será levada a cabo pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, entre hoje e quinta-feira. Por isso mesmo, o trânsito estará cortado entre as 8 da manhã e as 8 da noite. O acesso apenas está permitido a residentes, empresas locais e veículos de emergência. A partir de hoje, a linha 900 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, o STCP, vai estender-se até Francelos, em Vila Nova de Gaia. O percurso liga
liga diretamente o centro do Porto à zona costeira, vai substituir a linha ZF, eliminar transbordos e acrescentar mais 30 paragens. Esta extensão até Francelos vai reforçar a mobilidade entre o Porto e Gaia. A Câmara de Ilhavo anunciou hoje o arranque da edição de 2026 do Orçamento Participativo. Este ano a verba total corresponde a 60 mil euros, menos 40 mil do que no ano anterior. Cada proposta apresentada pelos cidadãos não pode ultrapassar os 30 mil euros, metade do orçamento disponível. Podem participar todos os residentes com 16 anos ou mais. A Câmara do Seixal tem a decorrer até ao fim do mês o período de candidaturas às ações Jovens 2026. É um programa anual com o objetivo de apoiar e dinamizar projetos promovidos por organizações juvenis do Conselho. De acordo com a autarquia, as candidaturas podem ser submetidas até 30 de janeiro. Os projetos apoiados podem decorrer entre 1 de janeiro e 31 de dezembro deste ano.